E aí, nós contamos aqui para vocês, né, que o ministro Fernando Haddad está segurando vários pratinhos e trabalhando em várias frentes para tentar rever essa arrecadação que possa levar a esse resultado de pelo menos 0,25 ali em 2025. 0,25 de superávit. E para isso, entra nesse tema também a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que foi mantida pelo Congresso e que o governo queria derrubar. Diante da manutenção feita pelo Congresso, o que o governo sinaliza agora? Que pode apresentar um projeto de lei para resolver de maneira gradativa essa história, fazer com que a reoneração volte a acontecer e ser aceita pelos municípios que hoje têm esse benefício. Eu vou chamar o André Anelli, que vai falar um pouco sobre uma reunião que a Haddad teve com o Pacheco ali na residência oficial para tratar desse tema. Aproveito, quero mandar um abraço para o Marco, apicultor de Itapetininga, para o pessoal da AppSmart, que disse aqui para mim que está de olho no 3 em 1, acompanhando todos os assuntos, audiência qualificada aí no interior de São Paulo. Vamos contar para essa audiência e para todos do Brasil que nos acompanham, tanto pelo rádio, quanto pela TV, quanto pelas plataformas digitais. Fala aí, André Anelli, como é que foi essa reunião? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O entendimento firmado no encontro de hoje é que o governo vai discutir com os municípios um novo modelo para a reoneração da folha de pagamento. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a isenção desses impostos vai permanecer até a equipe econômica enviar um projeto de lei ao parlamento que tenha o mesmo efeito para as prefeituras. Pacheco e Haddad também discutiram no encontro a renegociação das dívidas dos estados com a União. Os governadores têm feito queixas públicas sobre os custos com o pagamento de encargos da dívida, que, segundo eles, reduzem a capacidade de investimento dos estados. Os gestores estaduais reivindicam à Fazenda que o indexador dos juros, atualmente a Selic, que está em 10,75% ao ano, ou a taxa real acima da inflação de 4%, seja revisto e recalculado retroativamente. Haddad disse que aguarda a análise dos estados para prosseguir com a atual proposta de compensar os descontos com investimento em educação, essa que é a proposta inicial do governo federal. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que a solução precisa ser rápida, porque a dívida dos estados está ficando, nas palavras dele, impagável. De alternativas, o importante é que isso seja equacionado. O fato é que a dívida do tamanho que tem o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, com um indexador de IPCA mais 4%, isso é inevitavelmente, a conclusão é de que é impagável. Então, se é impagável, a União, eu senti muito ao tempo inteiro da tratativa que tive com o ministro Haddad, que é a disposição do governo federal de criar um programa sustentável de redução desse impacto para os estados e permitir que eles paguem ao invés do regime de recuperação fiscal, que acaba entregando os mesmos ativos, sacrificando os servidores com congelamento e, no final das contas, continua devendo a mesma coisa. A gente relembra que alguns governadores, principalmente do eixo sul-sudeste, estiveram aqui em Brasília nos últimos dias, no final do mês passado, justamente para discutir algumas questões relacionadas, então, a essas dívidas dos estados. Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, tem sido o principal defensor nesse sentido de mudança do indexador das dívidas, deixando que ela leve em consideração apenas a taxa Selic, a taxa básica de juros, como eu disse atualmente, em 10,75% ao ano, e a inflação em torno de 4%. Por outro lado, o governo acabou apresentando também uma espécie de compensação, que seria então que aquela dívida que deixa de ser paga pelo Estado se transformasse em investimentos em educação. Inicialmente, nenhum dos estados se opôs a essa proposta, mas continua o pedido de que o indexador da dívida, que é atualmente então a taxa Selic mais a inflação, que ele seja mudado para que os estados consigam honrar essas dívidas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. O que tem acontecido em alguns estados, né? O que eles estão argumentando? Mas nós já temos aqui propostas para a educação. A gente já investe na educação. Então, como é que a gente conseguiria ter também essa contrapartida?
pedida nessa discussão, nesse debate que é feito agora pelo ministro da Fazenda, para oferecer para vocês se a gente já faz. Como é que a gente cumpriria isso? Aumentaria ou aplicaria uma contrapartida que hoje é desnecessária porque a gente já traz esse investimento? Então isso já gera uma confusão. Fora isso, tem-se também a reclamação dos estados de que, da maneira como está, não dá para permanecer e principalmente sobre a indexação. O Fábio Piperno. O Dávila até respirou fundo aqui. De fato, Selic mais inflação sempre foi draconiano demais. É óbvio que essa dívida ia acabar explodindo, até porque de 10 anos para cá os estados receberam de volta autorização para contrair novos empréstimos e aí vira uma espécie de cheque especial. Ele deve, ele precisa investir, aí ele vai lá fora, toma outro empréstimo, a dívida aumenta e ele vai rolando, só que isso vai virando uma bola de neve. Chega um momento que se torna impagável para todo mundo. Resultado, ele não tem como pagar a dívida e muito menos condição de fazer os seus investimentos. Porque aí começam a rolar os juros sobre juros, né? Aí o negócio fica insustentável. Selic mais inflação, imagina, ainda mais até outro dia, Selic era de 13,75 mais inflação, então é óbvio que essa conta, ela vai se tornar cruel para todo mundo. Só que tem uma coisa, os recursos também são escassos para todos, inclusive para o governo central. Então, assim, é um problema extremamente difícil e não tem solução mágica, a não ser todo mundo parar. Primeiro, de contrair empréstimo. Segundo, alguns vão ter que se virar, inclusive entregando patrimônio para poder atenuar isso. Não vai ter outro jeito. Você entende da mesma forma, Luiz Felipe Dávila? São duas coisas aqui bem diferentes. Primeiro, vários estados brasileiros conseguiram pagar suas dívidas. Nós temos um problema, não é com todos os estados, nós temos um problema com esses grandes estados. Os grandões, sim. A gente está falando aqui. E mesmo entre os grandões, tem enorme diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul e Minas, por exemplo. São Paulo tem caixa. São Paulo tem uma geração de caixa muito forte. Então, assim, o que é preciso fazer não é aliviar a questão dos grandes estados. O que tem que fazer é diminuir, evidentemente, o pagamento do juro sobre a dívida, escalonar, mas fazer pagar 100%. Não tem refis, tem que fazer pagar. Porque senão a gente dá um péssimo sinal de que ser caloteiro é bom no país. Isso não pode acontecer. Então tem que diminuir a taxa de juros, sim, escalonar o pagamento dessa dívida ao longo do tempo, mas fazer pagar integralmente. Não tem haircut, não tem corte nenhum. Tem que pagar. Não podemos passar pano em cima de quem deve. Lógico, grande parte dessa dívida não é da responsabilidade desses governadores que estão hoje no poder. Mas o fato é, uma vez na cadeira, você também é herdeiro da irresponsabilidade do passado. Não tem como fazer isso. Não tem que falar assim, não, eu sou certinho, mas os outros aqui fizeram. Bom, tá bom, mas quando você disputou a eleição, sabia que essa é a situação. Então, assim, herdou, tem que honrar, tem que pagar integralmente, mas, evidentemente, tem que rever a taxa de juros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante, voltar à lei de responsabilidade fiscal que proíbe estados e municípios de voltar a se endividar com o aval da União. Ô Evandro, olha o que acontece hoje no Brasil. 90% dessas garantias que foram dadas à União, a União não consegue tomar. Porque agora o negócio é o seguinte, o governador tomou dinheiro lá emprestado, não vai entregar a garantia, só 10% dessa dívida, o Tesouro conseguiu recuperar as garantias reais. Então, o que acontece? Além de tudo, tem que proibir nessa negociação a judicialização do pagamento da dívida, que é um absurdo, que hoje o governo faz isso. Ele toma dinheiro lá fora, aumenta o endividamento, o Tesouro Nacional vai lá e fala, opa, então me dá aqui a garantia que você me deu sobre esse empréstimo aqui. O Estado recusa a dar e ainda entra no Supremo contra. É um absurdo isso. Então a gente não pode dar nenhum exemplo que vai passar pano para caloteiro. Tem que pagar a dívida integral e sim renegociar a dívida. Mas não pode facilitar a vida desses grandes devedores. Ô Gani, você acha que o governo federal vai conseguir articular uma proposta que traga essa solução que o Dávila apresentou, de não permitir que o calote se mantenha, que o refis aconteça, ou que haja algum tipo de afago ali para quem está devendo agora?
Evandro, a solução é boa, eu acho que o governo pode sim até apresentar essa solução. A grande dificuldade é se isso vai ser mantido ao longo do tempo. O Dávila trouxe aqui um ponto bastante importante, né, em relação ao superendividamento dos estados que herdaram essa dívida de governos anteriores. Quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, era justamente para evitar esse superendividamento e que o outro pagasse a conta. O que acontece, como sempre, nesse país? As regras são burladas. Esse é o grande mal do Brasil. Aí vamos criar uma nova regra, vamos criar um novo arcabouço fiscal, vamos criar a nova lei de responsabilidade fiscal e a gente não sai do lugar. Porque quando há uma regra boa, a gente não cumpre a regra. Esse é o grande vício, esse é o grande problema do país. Basta cumprir as regras pré-existentes. Mas encontraram meios de se burlar a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, depois o teto de gasto que foi furado várias vezes, diga-se de passagem, no governo anterior, aí cria um novo arcabouço fiscal, aí quando você cria um novo arcabouço fiscal, você já revê a meta logo de cara, logo lá no primeiro ano. Então, assim, você vai propor uma solução, mas o ponto é, isso vai ser mantido e isso, assim, é o governo A, é o governo B, é o governo C. É um vício do Brasil em não cumprir as regras do jogo. Por isso que está aí alto endividamento, altos juros e a mesma turma de sempre aqui, a audiência que paga essa conta. Só um ponto no que o Alan Gani trouxe aqui que é fundamental. Olha o que aconteceu. Nosso cabelo branco aqui do 3 em 1, o Segré e o Piperno. Não. Lembra? Ele tinge o O ladinho aqui tá começando a ficar branco, sim. Você não vem negar, não. Originais de fábrica. Os meus são parece o do Bolsonaro. Mas nós da turma do cabelo branco, nós vivemos o plano real. E nós vimos o que foi, o drama que foi para o presidente Fernando Henrique resolver essa questão da dívida dos estados. Ele teve que federalizar a dívida de todos os estados. Gente, sabe quanto isso custou ao PIB brasileiro? 15% do PIB. 15% do PIB para sanar a dívida dos estados. Olha só o tamanho disso que a gente carrega. E por que isso foi sanado? Porque a dívida dos estados e municípios tem enorme impacto na inflação. Então, se era para resolver a questão da inflação, tinha que resolver a questão da dívida dos estados e municípios. Gastamos 15% do PIB. E aí foi proibida a tomada de dinheiro dos municípios e dos estados. E aí, em 2014, o governo Dilma, com aquela irresponsabilidade toda, permitiu de novo o endividamento. Então, olha só qual é o custo. Nós já passamos por isso antes. Nós não podemos repetir a fórmula. Por isso, caloteiro tem que pagar. Não pode facilitar a vida. Fiado só amanhã. Aí volta amanhã, tá a mesma placa. Fiado só amanhã. Ô, Gustavo Segré, o Dávila, todos aqui apresentaram e foram justamente para o ponto de vista que a gente discute aqui no 3 em 1 para outros temas também, que é a falta de uma proposta de governo ou uma proposta, vamos dizer, de Estado que resolva essa situação. Ou seja, que ultrapasse os governos, mas que traga uma solução a longo prazo e não cada um vai fazendo as suas articulações no momento em que está no poder ou na cadeira, mas que depois ou fazem a situação se aprofundar ou fazem ela emergir. E a solução sempre lá no horizonte. É verdade, mas eu observei o Luiz Felipe Dávila, eu tenho geneticamente a vantagem, não tinjo o cabelo, aviso já de antemão, mas eu sou idoso. De fato, ontem, pela primeira vez, entrei primeiro no avião porque eu entrei na fila de prioridades. Maravilhoso. Ele gosta. Eu gosto. Mas, Evandro, aplica a lógica econômica e uma racionalidade que a gente deveria aplicar na vida pessoal e na vida política também. A lei de responsabilidade fiscal não somente deveria ser respeitada, o que não é, como deveria ser, inclusive, aprofundada. Por exemplo, não deveria aumentar o funcionalismo político mais do que aumenta demograficamente o país, o município ou o Estado. Por exemplo, para dar um exemplo, então você não precisa contratar mais gente, hoje é cada vez menos, com tanta tecnologia, inteligência artificial, não precisa ter funcionalismo político, que é um cabide eleitoral grave para a população. O governo federal está pedindo para os estados e municípios aquilo que ele não faz, que é controle o gasto. Porque se você não controla o gasto, o endividamento aumenta. Alguém tem que financiar essa conta. Eu lembro que meu pai, diretor-geral de um banco argentino em Brasil, em São Paulo especificamente, ele sempre me ensinava e me dizia:
Eu desconfio quando alguém que me pede um dinheiro emprestado ao banco, ele não reclama pela taxa de juros. Se a pessoa não briga para diminuir a taxa de juros, a possibilidade de que ele pague baixa. Por quê? Porque ele não está nem aí com o que ele vai pagar. O que ele quer é o dinheiro. E aí você observa que na questão do público, claro, não é dinheiro meu, não é dinheiro do governador, não é dinheiro do prefeito, é dinheiro do povo que ele está colocando em risco. Então, responsabilidade fiscal deveria ser, por exemplo, um governador, um prefeito e o presidente não pode sair do seu mandato com um endividamento maior do que tinha quando ele assumiu. E aí ele tem que cortar a despesa. Não tem como aumentar o financiamento de uma despesa eternamente alta. Lembrando que quando alguém vai pedir dinheiro, em qualquer circunstância, você tem que apresentar ou a tua declaração de imposto de renda ou um balanço, se for uma empresa, que determine que você tem condições para devolver esse dinheiro que você está emprestando. E quais são as condições? Que sobra recursos para pagar pelo menos a parcela de juros, o que o governo federal não faz. Então é muito complexo o governo federal tentar pedir para os prefeitos e os governadores que eles façam coisas que ele não consegue demonstrar com um bom exemplo. Exatamente, Gustavo Segre.